Irmãos, o apóstolo Paulo falava de uma luta interior que ele tinha. Ele dizia assim: sabe aquele bem que eu quero? Eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, pastor João, ele dizia assim: esse é que eu faço. Sabe por que ele dizia isso? Ele termina dizendo assim: por conta do pecado que habita em mim. O pecado vai te levar a obras injustas, a fazer o que é errado. Mas a Bíblia fala para que nós venhamos andar nas obras certas e justas que Deus já preparou há muito tempo para que nós andássemos nelas. Tem proposta de uma caminhada, tem propósito divino, tem coisa justa para a gente fazer. Meus irmãos, graça e paz, olha, a coisa linda é quando a gente entende que Deus une propósitos e em torno deles, Deus une pessoas. Há propósitos geracionais. Quer saber mais? Venha conosco. Gênesis 18, verso de número 19. Louvado seja Deus. O tema da reflexão dessa noite é propósito geracional. Diz assim então a palavra do Senhor, Deus falando com Abraão: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, ela sempre tem um propósito. Cumpra isso, Deus, que diminua eu, que o Senhor cresça. Fale com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo uma era que está difícil praticar até um ato de conselho. Às vezes eu gosto de dizer que Deus não gosta nem de reunião, Deus gosta de conselho. Pois desde que o mundo fora formado, estava um conselho montado, Pai, Filho e Espírito Santo. E por intermédio desse conselho, tudo estava sendo criado. Todas as coisas foram criadas. Nós estamos vivendo uma época em que, quando alguém vai dar uma orientação, já soa com um tom ruim. Quando alguém vai falar alguma coisa e até mesmo falar uma verdade, às vezes a verdade está doendo tanto. Numa sociedade em que o relacionamento de pais e filhos estão cada vez mais comprometidos, os filhos vivendo um período turbulento e olhando às vezes para os pais achando que já estão ultrapassados, que não sabem nada, e que quem sabe tudo é quem hoje domina mais a tecnologia. Mas a experiência de vida, ela é insubstituível. Por mais que haja um aparato tecnológico, nada se compara a você viver e experimentar coisas maravilhosas na tua vida. Me chama a atenção no texto porque Deus fala a respeito de um propósito e eu quero preliminarmente falar disso aqui. Deus fala: eu te escolhi. E essa escolha divina tem propósito. Todas as vezes que Deus usa essa terminologia, eu te escolhi, eu te separei, eu ungi. Unção quer dizer separação. Há um propósito. Para que um homem se casa com uma mulher? Tem que ter um propósito. Até porque, quantos solteiros tem aqui? Quantos solteiros? Amém, Deus abençoe. Vocês não querem vir sofrer para o lado de cá, não?
Não, tão bem. Vocês estão cumprindo o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 7, dizendo, se possível, façam como eu, não? Eu acho que é isso. A bênção da solteirice. Mas em todo casamento, Deus sempre tem propósito, tem sempre uma união, tem sempre algo sendo estabelecido. Deus não une pessoas, Deus une propósito e coloca pessoas para cumprir o propósito dele. Quando a gente começa a entender isso, o verdadeiro propósito do que é ser marido, do que é ser esposa, do que é ser filho, do que é ser pai. Porque pai não é o que gera, é o que adota e exerce uma paternidade. Porque gerar filho é a coisa mais fácil que tem. Difícil é ter uma postura paterna, materna. Porque isso inclui propósito, isso inclui empenho, isso inclui educação. Mas Deus não faz nada sem propósito. Olha o que fala em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ou seja, tudo tem propósito. E o ruim da vida conjugal e da vida familiar é que as pessoas estão entrando nela com propósitos errados. Já começa no casamento. A gente chama, fala, por que vocês querem casar? Sabe qual é a resposta? Porque eu quero ser feliz. Faltou completar o refrão. Andar tranquilamente, o restante vocês sabem. Propósito errado. Propósito errado. Tem gente falando, pastor, eu tenho o direito de ser feliz. E por isso eu quero me dar uma vida conjugal. Às vezes eu pego o jovem lá, meu filho, por que você quer casar? Propósito errado. Pastor, sabe como é que é? Eu já estou. E a idade vai passando. E alguns estão falando assim, pastor, eu já estou ficando para titi. A situação está ficando complicada. E eu quero casar, eu quero me casar. E eu não acho com quem. Mas não compreende o verdadeiro propósito do que é a vida conjugal. O que eu acho mais interessante é que alguns que estão casados querem divorciar, e alguns que estão solteiros querem se casar. Ninguém está feliz do jeito que está, porque não entende o propósito de vida. Há quantos casados dizendo, se eu pudesse eu separava. Outro dia eu fui fazer um gabinete pastoral, outro virou para mim e falou assim, pastor, passar a mulher para trás é fácil, difícil é passar para frente. Eu falei, você está falando sério, cara? Não, eu tenho que estar casado, né, pastor? Isso que eu quis dizer. Eu falei, eu acho que eu estou te entendendo, cidadão. Eu acho que eu estou entendendo que você quer chegar. Não percebeu o propósito da vida conjugal. Não percebeu que Deus une pessoas com propósitos específicos. E é nesse propósito que Ele atinge todos. Nenhum propósito divino é egoístico. Deus não vai te dar um casamento para você ser feliz, até porque no dia do casamento não tem nada para você. A pergunta é, você promete amar o outro, respeitar o outro, viver para o outro, fazer tudo para o outro, na alegria, na tristeza, na doença, até que a morte os separe? O que você faz? Como é que você concorda com um absurdo desse, meu irmão? Olha, não tem nada para você, tudo para o outro, e você concorda. E vice-versa. É ou não é verdade, irmãos? Verdade, não tem nada para você. Gente, se para pensar, isso é insano. É uma loucura se você não tiver propósito. É aí que a gente precisa enxergar. Aos olhos humanos parece loucura, mas quando você enxerga propósitos espirituais, a coisa caminha. E a vida hoje, as pessoas já casam com motivações erradas, com perspectivas erradas. E a coisa parece não caminhar. Sabe por que Deus não faz nada com propósitos egoístas?
Porque olha para a pesca maravilhosa, Deus abençoa aqueles homens chamados a uma pesca maravilhosa, chama os barcos circunvizinhos, porque era tanto peixe que as redes iam se rompendo. Aquilo, o propósito não era só abençoar aqueles homens ali, não, mas toda aquela vizinhança. Chama os pescadores, bota o barco na água aqui, tem peixe para todo mundo. Em todo propósito divino, é interessante a gente observar o que ocorre na vida do endemoniado de Gadara. Ele queria ir lá, com Jesus, foi liberto. Não, vai lá para a tua família, Deus tem um propósito lá na tua casa. Agora olha para a mulher samaritana, no poço. Ela volta, fala para a vila inteira o que tinha acontecido com ela. Tinha um propósito para abençoar, e vem chegando o pessoal da vila. Sabe por quê? O que Deus fez na vida daquela mulher não parava só nela. E talvez agora a gente começa a perceber por que a gente, quando pede, não recebe, que a gente pede mal, que a gente pede para os nossos próprios. Quando Deus une propósito, nunca para só em você. Olha a Ana. Ana quer ter um filho. Ah, Deus, dá-me um filho. Dá-me um filho. Vem Eucana. Eu não te sou muito melhor do que 10 filhos. Uma sensibilidade assim enorme de Eucana. Uma coisa é ser marido, Eucana, outra coisa é ser, enfim, é pai, mãe. Você vai comparar galhos com bugalhos, Eucana? Tenha sensibilidade. Mas de repente essa mulher muda a oração. Ela fala assim: Deus, dá-me um filho que eu vou te devolver. Estalou. Deixa de ser um propósito egoísta, agora vai glorificar a Deus. O filho vem. O filho é dado a ela. E tal propósito, a gente precisa entender que Deus sempre faz isso quando a gente pensa no coletivo, pensa na família, pensa nos irmãos, pensa que propósito não para em você. Tudo que Deus faz, Ele vai extrapolar você. Olha para a vida de Jó. Perde tudo. Perdeu. Momento seguinte, quem chega? Os amigos. O que os amigos fazem? Silêncio. Estava indo bem, até que um resolve abrir a boca. Jó, tu deve estar pecando, hein, Jó? Jó, miserável, confessa, aceita que dói menos, Jó. Confessa, Jó, não é possível vir uma tragédia dessa se tu está zeradinho com Deus. Não, Jó, não. Jó, pode falar. Você imagina uma pessoa que perdeu tudo, meus irmãos. O que ele menos precisava naquele momento era daqueles amigos perturbando, enchendo o saco e acusando. E agora ainda tem que lidar com esses algozes. Jó começa a entrar em parafuso e começa a falar com Deus, questionar a Deus, faz 78 perguntas a Deus, recebe como resposta de Deus 16 perguntas. Onde estava tu, Jó, quando eu estava criando aí os negócios aí? Tu estava por onde mesmo, Jó? Ainda que mal te pergunte, Jó, quem é você, Jó? Mas sabe o que me chama a atenção? A Bíblia é fantástica por isso, eu acho isso lindo. Lá no capítulo 42, o verso 10, a Bíblia diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. No momento em que ele está egoisticamente olhando para ele, cheio de gente ao redor dele, nada funciona. Quando ele dobra o joelho em direção aos outros, a coisa multiplica, o propósito é cumprido e Deus vira o cativeiro dele. Ouça-me. Tem muita coisa na tua vida paralisada porque você não entendeu o propósito. Você está vivendo em função da sua própria vida. E tua vida às vezes está um cativeiro enorme porque você não percebeu que o propósito divino não para em você. O propósito divino precisa extrapolar você. E esse propósito sempre vai glorificar a Deus. Amém, irmãos? Por quê? Romanos 11:36... todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém.
Tudo foi criado por Ele, reflete a glória dEle. A Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia. Tudo tem que glorificar a Deus. Todo propósito serve para a glória de Deus. Por que Ele merece honra? A Bíblia diz, tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. Então, como podemos glorificar a Deus? João responde, eu vou te glorificar na terra, completando a obra que tu me deste para fazer, obra, propósito, glória de Deus, obra, propósito, glória de Deus. É preciso montar um eclipse na tua vida, onde nesse eclipse tem um alinhamento em juntar pessoas, propósitos que extrapolem a tua vida e sempre glorifiquem ao Senhor. Nós não podemos estar comprometidos só com a nossa vida, o nosso egoísmo, com as coisas que vão beneficiar somente a nós. Isso não tem propósito. Não há propósito viver em função da sua mesmice. Não há propósito você querer que o mundo gire em torno do teu umbigo. Não há propósito você pedir coisas para Deus que só vai abençoar você. Ei, isso não é propósito. Por quê? Deus não faz nada sem propósito. Repita comigo. Deus... Segunda questão. Todo propósito não para só em mim. Vamos lá? E todo propósito sempre vai glorificar a Deus. Amém? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber que esse propósito é maravilhoso. Nós achamos que há uma tendência em a gente falir na família, as coisas não darem certas, ou a gente se contenta com propósitos errados, deturpados. Por que isso? Porque nós não conseguimos perceber o que Deus está querendo fazer por intermédio das nossas vidas. E tudo que não rende glória a Ele, Deus vai aniquilar, irmãos. Sabe por quê? Aqueles que não glorificaram a Deus e não renderam graças a Ele são indesculpáveis. É o que fala em Romanos 1. É indesculpável. Ah, Deus, eu queria... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tudo quanto estamos fazendo precisa glorificar Ele. Agora eu quero entrar mais no texto propriamente dito. Ou seja, você entendeu o propósito. Agora Deus fala, ordene a seus filhos e a seus dependentes. Em outras está escrito descendentes. Em outros está escrito aos teus filhos e netos. Ordene. E a pergunta que não quer calar é, quem é que está dando ordem lá na tua casa? Aliás, a ordem na tua casa. Quando Deus chama Ezequias e fala, põe em ordem a tua casa. Há um propósito, e propósito só vai se cumprir se tiver ordenamento. É preciso ter ordem. Na desordem não tem propósito. Vamos repetir isso, igreja? Na desordem não tem propósito. É o caos, todo mundo manda, todo mundo faz o que quer. Em lugar onde todo mundo manda, cada um faz o que quer, perde-se o propósito. A gente não chega a lugar nenhum. Vira uma anarquia, um desgoverno, uma família disfuncional, uma família tóxica. Por isso que Deus te constitui autoridade. E a autoridade é para ser exercida, e a autoridade precisa emanar ordem. A autoridade é para isso. Mas me parece que há uma geração que tem medo de dar ordem. Ah, eu não vou dar ordem não, porque vai ferir.
Filhinho, eu imploro, meu filhinho de 35 anos de idade, vai lavar a louça. Filhinho de 18 anos de idade que chega em casa, joga roupa onde bem pensa, nunca tirou um lixo para botar para fora, nunca soube o que é estender uma roupa no varal. Ah, meu filhinho, coitadinho, não ordena. Ah, porque pode traumatizar, né? O maior trauma que você pode ter na vida, meu irmão, a maior ferida que você pode ter na vida é ter uma descendência afastada dos caminhos do Senhor. Ah, não posso ordenar não, porque vai... Eu sou do tempo, Renato, incrível. Antes era assim, ó, manda quem pode, obedece. Hoje não está assim, não. Hoje mudou, irmãos. Hoje é manda quem não pode e obedece quem perdeu o juízo. É ou não é verdade, irmãos? Manda quem não pode e obedece quem perdeu o juízo. Perdeu o juízo, irmão. Eu vou, às vezes, com famílias aqui, crianças de 5, 8 anos de idade, vem aqui, vamos sentar aqui, nós vamos comer em que restaurante? Aí começa o moleque lá, quero comer não sei aonde, estou com vontade de não sei o quê. O pai, tadinho, vamos comer, né? Fala, cala a boca desse moleque, rapaz. Quem decidir somos nós aqui. Ele vai comer o que a gente comer. Agora é ele que manda, é ele que comanda isso aqui. Filho hoje está dando ordem dentro de casa, irmãos. Dizendo o que quer, o que não quer e não pode. Inquilino mais caro e exigente que passa dentro da nossa casa. É ou não é verdade? E quando vai embora ainda continua dando prejuízo, irmãos. O investimento é eterno. O investimento até que Deus lhe leve. Até que Deus lhe leve. Inquilino mais caro e exigente. Mas é preciso ter ordem. Deus manda que a gente ordene. Ordena as coisas na tua casa. Bota as coisas no lugar. Deus é um Deus de ordem. Deus não gosta de desordem, irmãos. Se Ele te constitui como cabeça, como líder, é preciso ter ordem. É preciso que essa molecada que está vindo, essa geração pedindo passagem, que eles tenham, sabe o quê? Responsabilidade, disciplina. E você só faz isso colocando... Eu vou pular, irmãos. Segundo, conservem o caminho do Senhor. Olha aí no texto. Conservem o caminho do Senhor. Lá no livro de Atos... É interessante como o povo de Deus era chamado do povo do caminho. E do caminho, os do caminho. Né? E aí isso tem uma origem muito interessante. Você vai ver o povo hebreu, a raiz da palavra expressa cruzar, atravessar, andar em frente. Quer dizer, andar em um caminho. O hebreu quer dizer isso. Você olha para o povo de Israel sendo conduzido no deserto. Eles sabiam um caminho que tinha coluna, tinha nuvem que os guiava, que livrava, que protegia, que abastecia e fazia tudo no caminho. E aí, a gente vai ver que o próprio Jesus, ele se apresenta como sendo o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora surge um povo que é um povo do descaminho. É um povo desigrejado, melhor dizendo. É um povo que desviou para um lado qualquer, saiu do caminho. É um povo que fala assim, eu tenho Deus, Deus é comigo, eu não preciso de igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. É um povo autossuficiente, não estou precisando nem de Deus. Porque tem uma coisa dentro da igreja muito difícil de lidar com os dias atuais, irmãos. Presta atenção nisso. Tem muita gente dentro da igreja que não vem para a igreja para se relacionar com Deus, e sim com o poder de Deus. Porque o poder de Deus cura, o poder de Deus abre portas, o poder de Deus faz coisas fantásticas. Mas melhor do que as coisas de Deus é o Deus das coisas. Melhor do que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos.
E as pessoas hoje estão invertendo essa lógica e saindo do caminho. Tudo é motivo de melindre, tudo desmarcam coisas, compromissos, chutam balde, fazem coisas assim, sabe, não quero saber mais da igreja, não vou mais lá, se desviam assim com uma facilidade, sabe por quê? Talvez nunca tivessem de fato no caminho, porque quando você está no caminho, Salmo 18, verso 30 diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é refinada e é um escudo para os que nele confiam. Caminho perfeito, irmãos, é retidão. O profeta Isaías dizia, quando vocês não sabem o que fazer, está ruim, por trás de vós virá uma voz que vai dizer, esse é o caminho, andai nele. Há uma proposta de uma caminhada familiar. Há intencionalmente projetos e propósitos envolvidos. E tem uma geração se perdendo porque sai do caminho, não consegue se firmar no caminho, não consegue se cumprir o que está em Provérbios 22, 6, instrui o menino no... Aí sabe o que o povo faz? Aponta. Não está falando que é para apontar, não. Já te falei, vai estudar não. Vai se dar mal, hein? Está apontando. Agora pega lá e vai estudar com ele. Pega ali e estuda. Matemática. Você está estudando o que é de matemática? Traz aqui. Eu sei que você é inteligente, irmão. Você estudou. Você chegou até aqui, você é inteligentíssimo. Tem exercício que o teu filho vai fazer que você já sabe até o resultado que você já fez. Já te falei, esse caminho está errado. Não adianta, irmãos. Você tem que andar com ele no caminho, porque quem sai do caminho precisa se lembrar de onde caiu e retornar. Apocalipse 2,5, lembra-te de onde caíste, arrepende-se e pratique as boas obras que praticava lá no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meus irmãos, é preciso a gente retornar ao caminho. Nesse projeto familiar, Deus está propondo um caminho e você precisa levar sua prole, a sua descendência por esse caminho. Você não vai conseguir levar carro novo para o céu, não, irmão. Você não vai levar diploma, mestrado, pós-graduação, doutorado para o céu. Não vai levar, não. Você não vai levar aquele jogo de toalha que você ganhou há 30 anos atrás, quando casou, que está amarelado lá, que você está guardando para usar um dia especial. Você já gastou uns 100 sacos de naftalina. Não vai levar, não, irmão. Lá em casa é assim, tem uma coisa nova, bota logo, inaugura. Eu sei lá se eu vou morrer amanhã. Ficar guardando, não, irmão, bota aqui, bota para rolo, bota. Estende a toalha linda, tudo bonito, tudo maravilhoso. Você sabe, é uma benção, irmãos. Veio, vamos usar. Vamos botar para a gente usar isso aí. Há uma proposta, irmãos, e a gente está se perdendo nisso. Terceiro lugar, fazendo o que é justo e direito. Chega de praticar injustiça e de fazer bobagem, meus irmãos. Chega. Provérbios 21, 2-3 diz assim, se você pensa que tudo que você faz está certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso é o que agrada mais a Deus do que qualquer sacrifício. Faz o que é certo. Hoje começa a crise conjugal. Pastor, aí eu fui lá no especialista, falou assim, você está bem com você? Não, separa dessa mulher. Eu estou com a síndrome de não sei o quê. Falei, meu, se tem um cara cheio de síndrome, sou eu. Estou descobrindo cada dia um nível de autismo maior ainda que eu tenho. O que eu tenho de síndrome não está no gibi. Agora eu já pedi um monte de pastor, se o dia que eu falar assim, quero separar da massa, irmão, me interna, não desiste de mim não. Sabe por quê? Faça o que precisa ser feito e não o que teu coração está mandando fazer. Porque Jeremias 17:9 diz que perverso é o... Quem o conhecerá?
Em Mateus, a gente vai ver, porque do coração do homem procede os maus pensamentos, morte, furto, adultério, é uma lista enorme de obras da carne. Irmãos, o apóstolo Paulo falava de uma luta interior que ele tinha. Ele dizia assim, sabe aquele bem que eu quero? Eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, pastor João, ele dizia assim, esse é que eu faço. Sabe por que ele dizia isso? Ele termina dizendo assim, Marquinhos, por conta do pecado que habita em mim, o pecado vai te levar a obras injustas, a fazer o que é errado. Mas a Bíblia fala para que nós venhamos andar nas obras certas e justas que Deus já preparou há muito tempo para que nós andássemos nelas. Tem proposta de uma caminhada, tem propósito divino, tem coisa justa para a gente fazer. Então, faça o que está certo, irmão, porque o que vai te fazer pecar é você estar aí nesse negócio hoje. Porque meus sentimentos, irmão, eu sinto muito. Porque você está preocupado com os seus sentimentos e talvez não esteja preocupado com o sentimento do outro, com as decisões que você está tomando, que você vai ferir todo mundo. Quer ver uma coisa? Um homem e uma mulher decidem se divorciar. E casamento é uma coisa impressionante. E é muito bacana isso, porque no divórcio, o nome da sogra vai na tua certidão até o resto da tua vida. Não é isso, doutor Osmar? Eu estou falando besteira. Olha que coisa, você pode casar 3 vezes, o nome da primeira de Itacuja vai estar lá, vai ver a relação. A relação é uma mancha que você vai carregar o resto da vida. Ou eu estou falando mentira, não é assim que a lei fala? É isso mesmo, né? Um dia eu estudei esse negócio aí, meu irmão. E, queridos, divórcio é pior do que a morte, porque casamento, morte tem fim, divórcio não. Agora, quando há um divórcio, quem mais sofre dentro de casa? Os filhos. O que os filhos fizeram para cooperar e contribuir com isso? Ah, mas eu não aguento mais essa mulher. Será que por amor a Jesus você pode aguentar um pouquinho mais? Toma mais um cálice, vai. Toma aí um pouquinho mais. Ah, mas irmão, dá vontade de matar. Todo mundo aqui passa por isso, irmão. Tem essas crises. Daqui a pouco a gente está fazendo uma massagem nos pés. Lá em casa eu fiz uma tabela, irmãos. Está difícil eu cumprir aquela tabela. Eu já falei da minha tabela? Não. Não vou explicar. Faltas leves, eu faço um elogio a ela. Ainda bem que ela não está aqui, eu estou livre. Está ouvindo? Faltas medianas, massagem nos pés e nas costas. Faltas graves, levo para jantar. Aí outro dia eu estava indignado, foi uma falta, Deolinda, gravíssima. Às vezes eu vou levar para jantar. Aí eu não queria falar, irmãos, eu estou com raiva. Eu estou lutando, sabe aquela luta assim? Sabe aquela luta? Aí vem falar comigo, que é. Aí a colega liga, oi, Flavítia, tudo no diminutivo, comigo é só aumentativo. E eu estou passando no sofá, rondando, olhando, eu falei, não, vai jantar coisa, não vai jantar pedra com caldo quinó. Eu estou aqui me remoendo. Não, Anderson, vá lá, cumpre essa etapa, você faz, esforça-te, cidadão. Faz o que tem que ser feito. Mas minha vontade era de fazer um sopado, André, de caldo quinó com pedra. Aí, eu vou sair para jantar. Meline, vocês vão aonde? Vou sair com tua mãe para jantar. Mamãe, tá vacilando, hein? Tá vacilando. Aí fui pro carro, peguei um fone de ouvido. Eu vou botar, Rominho, falei, vou botar um fone de ouvido, porque eu tenho desculpa para não trocar ideia. Não quero trocar ideia, dá licença. Não estava descarregado o fone de ouvido. E ela falando comigo, igual a criança aqui, e eu assim, fingindo que eu não estou ouvindo. Ela, mentira, está saindo som nenhum, e tu está me ouvindo perfeitamente, tu me responde.
Aí eu tive que ir interagindo, fomos para o jantar, voltamos. No final deu tudo certo, irmãos. Irmãos, faz o que tem que ser feito. Não faz o que... Porque a nossa cabeça é um negócio... Não faz o que dá vontade, não. Loucura é fazer o que dá vontade, irmão. Faz o que está certo, o que é justo. Eu vou terminar, irmãos. Alguém pode nos ajudar aqui? Toca assim, eles vão achar que está acabando. Vamos lá. Você fez o que é justo? Por último, depois que você entendeu o propósito, olha só que coisa linda, meus irmãos, esse texto. Depois que você entendeu o propósito, depois que você colocou em ordem as coisas, deu ordem, depois que você está ali andando no caminho, perseverando, fazendo o que é justo, esse pacote está completo lá na tua casa? Maravilha. Agora presta atenção o que o texto fala. Para as promessas de Deus se cumprirem. Olha que coisa linda. Quando Deus me uniu a Márcia um tempo atrás, há quase 28 anos, eu disse assim para ela: tem propósitos espirituais aí gigantescos, coisas que a gente não tem noção, mas Deus não está me unindo a você para viver um homem ou uma mulher. É muito mais do que isso. Tem grandes promessas para se cumprirem. Depois fez tudo, as promessas vão se cumprir. Sabe por quê? Promessa não se cumpre no automático. Não, eu digo sempre que promessa, e me permita, Deolinda, fazer aqui um esforço com português. Promessa se cumpre no esforço automático. O reino de Deus é todo esforço. É carregar a cruz. É renúncia. Decisão, esforço, firmeza, renúncia. Isso tudo prepara o caminho para as promessas de Deus se cumprirem. Sabe por quê? Se nós obedecermos à voz do Senhor, terá exaltação. Bênçãos acompanharão o teu lar, a tua família será bendita, teus filhos, a tua mulher como uma videira, do que teus filhos puserem as mãos vão prosperar. Eu, por misericórdia de Deus, eu fico olhando para a vida de Lucas e Melina e eu vejo promessas de Deus se cumprindo. E o meu desejo é que eles alcancem muito mais do que eu e Márcia alcançamos. Porque lá atrás, há 28 anos, Deus não me unia uma mulher tão somente. Deus unia propósitos espirituais. E por intermédio desses propósitos, é que a gente chega aqui dizendo que o reino de Deus requer esforço. O reino de Deus requer bom ânimo, esforça-te. Tem bom ânimo. O reino de Deus vai exigir que você tome a sua cruz. O reino de Deus sem cruz não existe, porque não tem salvação. E está aí uma coisa que talvez a gente não queira mais pagar o preço. Irmãos, nenhum sucesso compensa na minha casa eu ver a minha geração perdida. Um filho que fracassa, um filho que não dá certo. Isso é uma dor terrível. Agora é preciso você se esforçar, porque Deus não abençoa a preguiça, não. Não faz de qualquer forma, não. O homem planta, o homem rega, mas Deus dá o crescimento. O homem vigia, mas se o Senhor não livrar, em vão vigia. O homem investe, mas só o Senhor tem poder para fazer prosperar todos os seus caminhos. Tem uma geração perdida aí, que a gente não está sabendo passar o bastão.
Tem gente que está aqui vivendo um relacionamento familiar completamente fracassado, porque vive com motivações egoístas. E não entende que o chamado é para servir. O que Deus vai confiar na tua mão não para em você. Vai extrapolar gerações. Eu queria terminar falando isso. Eu tinha preparado um sermão, mudei agora à tarde aqui. Tardezinha, mudei. 4:pouca da tarde. Porque dentro da casa de Ezequias é que surge o cativeiro babilônico por intermédio de um homem chamado Manassés. Por toda a coisa terrível, quando Ezequias tinha 3 anos de lambuja que Deus tinha dado naqueles 15, ele gera um filho que foi o mais perverso. Lê Jeremias 15, de 1 a 4, você vai entender o que eu estou falando. Por conta do que Manassés fez. E quer ver uma coisa? Olha para a vida de Eli. Eu vou citar rapidamente. Um dia eu vou pregar sobre isso com mais requinte de detalhes. Olha para a vida de Eli, irmãos. Se perdeu. Seus filhos eram filhos de Belial, 2 pragas, Ofni e Finéias. Agora me chama a atenção, sabe quando Eli cai da cadeira, ele morre? Não foi quando chega a notícia que os filhos morreram, foi quando chega a notícia que a arca fora roubada. No final da vida, morrendo, ele vai dar valor à presença de Deus na casa dele que tinha sido retirada. Não dê valor às coisas espirituais quando tudo já está acabado. Não faça isso. Olha para a vida de Samuel. O povo olha para ele, capítulo 12. Samuel, tu é um cara íntegro. Você lidou com dinheiro, você fez tudo. Que honestidade, que homem de integridade. Contigo tudo bem, mas quanto aos teus filhos... E Samuel ainda vai ungir os 2 juízes. Quem podia fazer isso era o Senhor. Samuel não tinha autoridade para fazer isso. Surge ali o nepotismo. E a partir dali, dentro da casa dele, eu vou pregar um dia, vou trazer um sermão, me cobrem isso, irmãos. Está aqui latejando no meu coração. Dentro da casa dele surge uma coisa interessante. A partir de agora o governo não é mais teocrático. O povo começa a falar, nós queremos um homem para governar sobre nós. Dentro da casa de Samuel, eu quero terminar dizendo, o propósito geracional é o tema da reflexão. O que está sendo gerado na tua casa? O que está sendo gerado na tua casa? Como é que vai ser o desenrolar disso? E quando eu vejo isso, e eu quero orar pelas famílias, quero concluir. Peço perdão aos irmãos, hoje eu me empolguei um pouco. Mas tem uma geração vindo aí, e é preciso que eles impactem, é preciso que eles tenham um compromisso com o Senhor. É preciso que você veja propósitos espirituais. É preciso que você pare de fazer pedidos egoístas. Pedido que agrada a Deus, ele vai gerar coletividade, ele vai gerar sinergia. Não vai parar só em você. É preciso você ter um senso do coletivo, de glória divina. Tudo que Deus faz tem o propósito de glorificar o nome dele. Teu casamento é para a glória dele, teus filhos são para a glória dele, teus netos são para a glória dele. Deus não gerou ninguém para se perder. Deus não gerou ninguém para vergonha. Deus não gerou ninguém para destruição. Amém, irmãos? Mas é preciso hoje você ter um posicionamento fácil que precisa ser feito. Coloque em ordem as coisas na tua casa, endireita as tuas veredas, enxergue propósitos espirituais, porque a partir daí o Senhor vai cumprir todas as promessas. Quem quer ver promessas dele se cumprindo na tua casa, na tua família? Glória a Deus. Eu quero te fazer um desafio, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero te desafiar, se você puder, vem aqui à frente, vem com a tua família, vem com a tua esposa, vem com o teu filho. Você vai dizer, hoje nós estamos atando coisas no reino espiritual. Hoje eu enxerguei propósitos, hoje coisas vão acontecer. Pode vir, nós vamos orar. Enquanto estamos adorando ao Senhor, você quer
Você está dizendo: Senhor, eu quero tuas promessas na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu venho, eu me rendo. Eu entendi propósitos, eu entendi que eu tenho que fazer o certo e o justo. Eu entendi. Vem, nós vamos orar como família PIB Vila da Penha, para a glória do Senhor. Pode vir.